Certo, pessoal, vamos continuando então. Falamos sobre a questão 3. Ele vai falar sobre do veneno mais forte ao remédio. E é exatamente isso, né? Às vezes é até um ditado forte, né? Que a diferença do veneno para o remédio é a concentração. Então vamos entender um pouco do que ele está falando aqui. Ele tem, né, um texto bem grande falando aí de usos de elementos químicos em guerras e que a troca, né, de elementos que fez um maior desempenho na guerra, enfim. E aí na questão A ele fala o seguinte, na alternativa A: pensando nos orbitais eletrônicos dos elementos, descer o período na família dos halogênios causa uma redução na sua eletronegatividade. Essa característica faz com que os elétrons da camada de valência estejam mais soltos do núcleo. E tudo isso que ele falou é verdade, pessoal. Por quê? Vamos aqui, ó. Olha como as aulas de propriedade periódica são importantes, né? Ele está falando que conforme eu vou descendo a família aqui dos halogênios, eu vou diminuindo a eletronegatividade. Por que isso? Porque o tamanho está aumentando, né? O tamanho, ó, aqui não é o período, aqui o flúor está no período 2, o cloro está no período 3, 4, 5, 6. Então, o período aumentando, camadas aumentando. Então, o átomo também aumenta. Então, quando eu tenho um átomo muito grandão, ele não vai ter aquela eletronegatividade toda que ele tinha no flúor e no cloro aqui, por exemplo. Porque aqui eu tenho um átomo pequeno, né? Então, por exemplo, ó, deixa eu fazer um novo. Quando a gente tem um átomo pequeno, pensa que aqui são vários prótons e aqui são vários elétrons, tá, pessoal? Só para ganhar tempo. Então, quando eu tenho um átomo pequeno aqui, quando eu tenho esse átomo pequeno, o meu núcleo, que é a minha carga positiva, vai atrair muito fortemente esses elétrons. E ele também, se tiver uma ligação, ele vai querer que tenha mais elétrons próximo dele, porque esses prótons vão atrair esses elétrons. Então, a eletronegatividade é a tendência em atrair elétrons. Então, quanto menor o meu átomo, maior minha eletronegatividade. Agora veja aqui, ó, quando eu tenho um átomo muito grandão. Quando eu tenho um átomo muito grandão, com muitas camadas, né, muitos períodos, olha a distância que eu tenho do meu núcleo para minha carga de elétrons. Então, a atração desses carinhas, isso que me mostra um pouquinho ruim, a atração dos prótons com os elétrons é muito mais fraca. Então, ele vai atrair menos os elétrons, não vão atrair menos os elétrons. Então, ele vai puxar menos e, consequentemente, ter menor eletronegatividade, tá bom? Então, conforme eu vou descendo, eu vou diminuindo a eletronegatividade, porque eu estou aumentando o tamanho, tá bom, pessoal? Então, isso que ele falou é verdade. B. O uso do cloro ao invés do bromo tornou armas químicas muito mais potentes. Gás cloro é mais eletronegativo que o gás bromo e o gás iodo, e sua energia de ligação é maior do que a das outras duas moléculas. Isso é fruto de sua menor sobreposição orbitalar, tal, 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 tal. Gente, essa alternativa, ela começa muito bem, mas ela não explica de verdade por que o gás cloro é uma arma melhor do que o bromo e o iodo, tá bom? Porque ela falou que a energia de ligação é maior. Isso não tem nada a ver com o que ela é, como ela é utilizada, tá bom? Na guerra. Porque o caráter, né, de um elemento químico ser tóxico ou não, ser uma boa arma para a guerra, tem a ver com outras coisas. Tem a ver com a sua solubilidade em um determinado solvente, tem a ver com a sua reatividade no corpo, né, o quanto ele consegue destruir de fato o corpo humano, destruir as células, as, o organismo e tudo, né? E também com a coisa mais importante aí, eu acho, que é a difusão. Por que o gás cloro ele começou a ser mais utilizado do que o gás bromo-iodo? Porque o gás cloro ele é menor, olha aqui de novo propriedades, né? O gás cloro ele é menor do que esses outros. Se ele é menor, ele é mais leve. Então, se ele é mais leve, ele consegue alcançar uma área maior em um ambiente, né? Então, ele consegue, por exemplo, aqui eu tenho um local, eu tenho um determinado local, o meu gás cloro, ele consegue preencher todo esse local. Ele consegue estar em todos os locais aqui, ó, porque ele é muito pequeno. Mas quando eu pego o iodo, que já é um sólido, né? Iodo é sólido, tem que lembrar, ele não vai conseguir percorrer todo esse ambiente.
porque ele é mais pesadão. Então ele vai ficar mais aqui, ó, nessa região aqui no início. Tá entendendo? O cloro ele vai interagir todo o ambiente porque ele é pequenininho, vai difundir melhor. O iodo não vai difundir tanto e o bromo também não vai difundir tanto, tá bom? C. O iodo é menos tóxico que o bromo e o iodo. Desculpa, o iodo. Eu falei gás e iodo mais cedo, né? Desculpa, não é gás e iodo nem gás bromo, né? Bromo é líquido e iodo é sólido. Então não é verdade isso aí, tá bom? Eu só falei gás porque aqui está no estado realmente, quando ele está falando aqui de eletronegativo e tal, está falando do estado gasoso mesmo. Mas aqui, ó, vamos lá, vamos voltar. O iodo é menos tóxico que o bromo e o cloro, podendo ser utilizado na bancada para revelar moléculas orgânicas comumente sem cor em uma cromatografia de camada delgada, tal, 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 tal. Ele vai começar a falar um pouquinho aí. E isso é verdade. Isso, isso aqui que ele falou é interessante. Ó. O que pode ser explicado pelos seus orbitais difusos e polarizáveis, o que torna a sua ligação com moléculas orgânicas fraca. Então isso é verdade, o iodo é menos tóxico. Isso por conta daquilo que a gente falou, porque ele é muito grandão, né? Então ele não vai ter esse caráter eletronegativo e não vai querer realizar tantas ligações e interações químicas assim. Então ele não é tão perigoso para a gente, tá bom? Claro, na forma de ácido, né, muito perigoso, mas na forma fundamental aqui de iodo não é perigoso. É tanto que é utilizado o iodo no sal, não é isso? Para tratamento de. Desculpa pessoal, esqueci o nome. Acho que é tireoide, né? Para tireoide. Eu de fato esqueci, mas se não me engano é isso, para tireoide, câncer de tireoide. Tá bom? Então é basicamente isso. E aí você pode dar esse exemplo aí, né, que o iodo é muito utilizado para isso. No sal, tem na água também e tudo. D. O iodo consegue formar complexos de I3 que não é tão comum para o bromo e muito menos para o cloro. Isso ocorre por conta da sua polarizabilidade do iodo. Isso é verdade, né? E você pode já assumir o assunto também de alotropia, né? Alotropia é quando eu tenho substâncias substâncias compostas do mesmo elemento químico, mas têm características diferentes, formatos diferentes, por conta da sua organização geométrica, né, das suas moléculas, dos seus átomos. Então o iodo, por ser muito grandão, novamente, ó, o iodo está aqui embaixo, ele é muito grandão e tem muitos elétrons. Então esse iodo ele consegue polarizar as suas próprias moléculas de iodo. E aí eu vou criar um campo polar, né? Eu vou criar uma polaridade em um local e essas moléculas conseguem se atrair muito maior, fazendo com que eu consiga ter três iodos interagindo entre si, por exemplo. Algo que não ocorre com bromo e com cloro porque eles são muito menores, tá bom? Então é verdadeiro. Qualquer dúvida é só falar.